Nuestra visión de Colpa de Loros es producir cacao aromático, orgánico y sin deforestación. Nuestra proyección es incrementar áreas en suelos degradados para cumplir el compromiso con nuestro cliente. Pero para esto implica una inversión muy grande. Entonces, el agricultor en algunos casos no tiene esa economía como para sostener. Esse sonho que estamos traçando, já que implica muitas dificuldades, como os temas também culturais, e queremos ajudar ao agricultor, ajudar para produzir, para ter uma cultura orgânica sustentável. Bom dia, bem-vindos. Obrigado por estarem conosco hoje. A senhora Irene Chamaia acabou de nos falar sobre uma perspectiva do que será a nossa sessão na qual vocês estão participando. Uma sessão que procura estabelecer, como o título diz, uma transição para uma agricultura familiar livre de desmatamento na Amazônia como estratégia para reduzirmos o desmatamento. O caso do Peru iremos apresentar hoje. Muito obrigado por estar conosco, tanto na plataforma de Global Landscape Forum quanto a da YouTube. Esse evento foi organizado por CIFRO, Tropical Forest Alliance, Solidariedade, a Coalição por uma Produção Sustentável e Earth Innovation Institute. Espera-se explanar um contexto e com as medidas que a União Europeia irá implementar para reduzir o desmatamento vinculado aos produtos agropecuários produzidos e importados. Tem uma ligação com o ponto de vista, os desafios e oportunidades que se apresentam para os principais atores da Amazônia peruana para uma adequada transição para uma produção livre de desmatamento, e principalmente focado em produtores de cacau e café. Para isso, durante a sessão, esperamos dar a conhecer as medidas, esperamos aumentar a compreensão sobre a dinâmica do desmatamento, como o problema complexo, principalmente na Amazônia do Peru, diferente de outros lugares, e evidenciar elementos-chave do desmatamento e entendermos situações, atores, causas, processos. Então, irá ser uma manhã intensa. Muito obrigado por estar conosco. Os convidamos a permanentemente colocar suas perguntas, tanto na plataforma do Global Landscape Forum, quanto da YouTube, para termos um momento de conversa. Temos uma primeira parte com a qual queremos começar a reunião, que vai contar com a participação de especialistas, mas de atores locais, produtores e atores do governo e a sociedade. Então, vamos começar agora com a primeira apresentação. Temos dois palestrantes que irão nos explicar como a União Europeia tem interesse em reduzir os seus gases de efeito estufa e o processo de desmatamento na Amazônia do Peru, fundamentalmente. E como isso irá ter um efeito concreto. E para isso temos as palavras de Simon Wagner, que irá nos dar o primeiro olhar, complementado logo pela experiência de Valentina Robiglio, que irá falar como que se dá a dinâmica aplicada já para o Peru. Simone, que agora é candidato da universidade na Bélgica e parte de uma equipe de pesquisa bem maior, é especialista no desenho de políticas para promover cadeias de suministro
na cadeia, na União Europeia. E que é melhor que ele para falar de cadeias de valor como o café e o cacau, para nos dizer como ele percebe a União Europeia, o papel deles como mercado final de produtos associados ao desmatamento, que poderiam ser associados, e o papel que esses produtos podem ter nesse sentido. Com certeza irá nos falar também, porque a equipe organizadora do evento pediu para ele compartilhar essas informações. Ele irá falar como funcionarão as estruturas, as futuras regulações que esperam evitar a importação ou desmatamento importado. Então, sem maiores delongas, acho que poderíamos escutar e observar agora como Simon Bagger irá nos explanar essas situações e a potencial proposta que poderíamos ter para o café e cacau produzido por pequenos produtores. Por favor. Meu nome é Simão, eu estou trabalhando nesse tópico de produtos livres de desmatamento durante pelo menos 7 anos. Eu fui parte do grupo de consulta que digitou o estudo de viabilidade sobre esse assunto, um processo que começou no ano 2015, foi publicado em 2018 e nos últimos 3 anos eu estou fazendo o meu mestrado, meu doutorado, do que pode ser feito para governar as cadeias de valor que realmente produzem desmatamento e nos focar na União Europeia como uma dos maiores e mais fortes na emissão de uma normatividade ao respeito. Primeiramente, a União Europeia é um contribuinte forte para o desmatamento e também foi já um assunto que recebeu maior atenção dos que estabelecem a normatividade. Isso começou no setor das madeiras e em outros setores onde a finalidade é evitar a ilegalidade. Isso começou há mais de 10 anos. E algumas organizações e acordos, esse foi o ponto de começo para abordarmos esse processo, a perda de florestas, e a União Europeia estava importando produtos que vinham do desmatamento e adquiriu de maior confiança em outros países como a China, a Índia, os Estados Unidos e grandes mercados e consumidores o fazem também. Mas como a União Europeia é uma região de alta renda, importava muito disto pela sua economia e estava produzindo muito desses commodities para esses mercados. Então, agora temos grande consciência disso na União Europeia e tentamos abordar o assunto, e a pesquisa já mostrou que pelo menos 190 mil hectares de desmatamento foram exportadas para a União Europeia cada ano. Então, definitivamente, um grande assunto que deveremos prestar maior atenção a cada vez. Depende um pouquinho de que tão a longo prazo seja a nossa opinião, a nossa perspectiva, porque tem novas políticas, bom, nem tão novas na verdade, que tem a ver com as políticas de novas florestas, que se reflete, e também a normatividade sobre minerais, que tem um papel nas políticas também, mas no ciclo de políticas de menor prazo, poderíamos dizer que o processo começou na anterior comissão. Foi feito um estudo que foi publicado no ano 2013 que falava que a União Europeia tinha um papel importante nisso. Então, a comissão
da União Europeia pediu para um grupo de consultores que estudassem que opções a União Europeia tinha para trabalhar com esse problema. Era um estudo de viabilidade, que opções de políticas tinha. Bom, aí foi onde começou o processo para que a União Europeia emitisse mecanismos nesse sentido. Tinha alguns rascunhos de políticas que foram discutidas ou discutidos no parlamento, e isso acabou em algo mais recente, uma legislação que tem a ver com uma devida diligência. Isso é muito mais recente. Então foi um processo contínuo que leva pelo menos 7, 8 anos. Qual o modelo que agora vai cumprir, ou que deve se fazer cumprir? Bom, eu sei que tem processos de políticas que são difíceis de compreender, mas pelo que nós sabemos, eu quero ir um pouquinho para trás e dizer que já falamos muito, conversamos muito sobre a forma como pode se fazer isto a União Europeia. Ou pode ter alguma normatividade muito mais estrita, mais dura, mas tem assuntos políticos, bem como regras comerciais sobre a Organização Mundial do Comércio. Tem muitas diferentes formas sobre como uma entidade como a União Europeia pode trabalhar com isso, mas alguma coisa que surgiu e que tornou-se popular é a devida diligência. Isto significa que a gente pede às empresas que colocam produtos no mercado europeu que assuma a sua responsabilidade da produção desses produtos. Por exemplo, no caso seria o desmatamento, mas também falamos em direitos humanos. E esse modelo realmente já existe na União Europeia, principalmente na normatividade de madeiras, onde tem regras que exigem os importadores de madeira para a União Europeia que garantam que não é uma produção ilegal. E o mesmo com os minerais. Tem minerais que são colocados no mercado europeu e se exige os produtores que cuidem da devida diligência e que garantam que esses minerais não estão causando prejuízo. Isso tornou-se um modelo e na nossa pesquisa foi o ponto de partida e ver a viabilidade política das diferentes opções. A devida diligência foi uma boa solução, porque conseguimos ver que era algo não muito estrito, mas ao mesmo tempo permitia à União Europeia fazer com que se cumprisse a normatividade, principalmente entre aqueles que não estavam com muita vontade de fazê-lo. Então, houve aquela conversão em torno ao ponto da devida diligência como a forma principal de trabalharmos nesse assunto. E o que aconteceu é que foi uma janela de oportunidade, houve consultorias, ouviram-se diferentes vozes. A União Europeia considerou isto todo, houve um processo de discussão de políticas, e agora temos esse rascunho de políticas que se filtrou. Isso para dar uma ideia de como foi isso todo se dando. Com a devida diligência, proposta como a forma principal de regular o desmatamento. Aqui onde as coisas tornam-se mais difíceis, porque realmente não sabemos como irá ser a legislação, mas existem algumas coisas que poderemos já enxergar quando queremos entender como irá operar isto todo. Um dos assuntos é quem irá estar coberto. Bom, primeiro,
são só as empresas, além de algum tamanho delas, o setor financeiro não irá ser parte disso. As ONGs dizem que está se perdendo algo importante quando a gente não inclui o setor financeiro. E tem alguns pontos técnicos sobre os commodities sendo regulados. E aqui temos pelo menos 3 assuntos com essa proposta ou temas. O primeiro, parece que apenas se pretende que a normatividade cobra florestas, e dizemos que quando você só está falando da floresta, você está perdendo, não está enxergando outros aspectos. E sabemos que outros ecossistemas estão sendo convertidos numa produção de commodities ou produtos, por exemplo, Cerrado e Antonel, essas regiões da América Latina. Então, esse é um dos assuntos. O segundo é o que nós chamamos o nível de granularidade. No momento está se propondo classificá-los segundo o país, segundo o risco, sendo alto ou baixo por país, mas os pesquisadores demonstraram que você realmente não pode baixar o risco de desmatamento no país, porque irá variar muito. E o Peru é um bom exemplo, onde o risco do desmatamento varia dependendo das regiões e os ecossistemas. E o terceiro ponto, o terceiro tópico é que produtos irá abranger a normatividade. Isso iremos incluir soja, café, cacau. Então isso aí está muito bom, mas porque são produtos que importamos muito, mas não irá incluir a borracha, milho, e eu esqueci, tem outros. Mas esses produtos também contribuem ao desmatamento e principalmente o alimento que é dado nessas zonas. Então o assunto aqui é o que irá abranger a regulamentação, que produtos que contribuem para o desmatamento. Desde um ponto de vista de normatividade, a União Europeia tem jurisdição sobre empresas que operam dentro dessas zonas, mas por causa de que todos esses produtos são comercializados e terminam estando em áreas que os produtores as exportam, então a normatividade, claro, que irá ter um impacto em outras áreas, em assuntos onde tem um impacto muito disto. Irá ter a ver com como se virá a normatividade, que irá ser pedido às companhias exatamente a fazer. Temos um tipo de monitoramento, de mitigação, que tenta evitar os riscos, ou irá ser uma devida diligência, um processo onde você trabalha com os fornecedores e trata-se de melhorar o processo de produção, mas muito disto nos leva para o desmatamento. E também precisamos que os países produtores comecem realmente a trabalhar com esses riscos dentro da sua jurisdição, principalmente na zona da Amazônia, no Brasil. Vemos que a atual administração é um assunto todo. Então tem muitas coisas que estão vinculadas com o que se está sendo feito nos principais níveis. Isso não significa, antes de termos a normatividade final, não sabemos o que irá significar. E um dos riscos que tanto as ONGs e as companhias, inclusive, e pesquisadores, mostraram é que não queremos excluir os pequenos agricultores. Se temos uma regulamentação para os grandes produtores, e exclui os pequenos produtores, se isso não se considera, então torna-se irrelevante. Deveremos garantir que a legislação não exclua
os pequenos agricultores. Mas quando isso irá se implementar, não sei realmente. Supõe-se que o draft iria estar pronto, mas o processo ficou atrasado. Supõe-se que isso iria ser emitido no começo do ano e agora filtrou-se que estamos no outono, próximos a chegarmos ao outono, e estamos conversando entre o Conselho e o Parlamento. Então, é uma pergunta difícil, mas não acho que iremos ver nada muito firme ainda. Daqui a um ano, a normatividade para minerais adotou-se muitos anos antes de que realmente se fizesse cumprir. Então ainda irá ser um longo processo, pelo menos uns 2 anos antes de que a legislação seja implementada e que seja cumprida. Mas o processo levou bem mais tempo, muito mais tempo do que a gente pensou no começo, por aí do ano 2013. Eu quero agradecer ao Simon pelo tempo dedicado para nos dar uma ideia sobre o que poderia estar acontecendo nos próximos meses, sobre as importações por parte da União Europeia, determinados produtos, né? Sem isto significar que posteriormente não possas ampliar o rango ou a faixa. E os primeiros produtos que irão ser visibilizados e considerados, mesmo não conhecendo detalhes pontuais sobre que regramentos serão estabelecidos, podemos, graças à interação do Simon, podemos ter alguns aspectos sobre o que serão os importadores que cheguem na União Europeia, que serão avaliados e precisarão dessa avaliação para aqueles produtos dizidos por Simon, como carne, soja, café, soja, cacau. E com esses 2 últimos produtos, principalmente, iremos precisar conhecer, diferentemente dos primeiros 3, quais as dinâmicas em países como o Peru sobre isso. Os produtos inicialmente identificados provavelmente não irão ter todas as mesmas dinâmicas no momento de fazer uma traçabilidade sobre o desmatamento. Fica claro que o papel que a União Europeia está tendo para a redução do desmatamento é importante. E essas regulações irão fazê-lo evidente no curto prazo. Como a gente fica pronto para isso, conhecendo de que se trata os processos e as diferenças, dependendo do espaço da Amazônia, a gente tiver para isso Valentina Borgiglio, que é pesquisadora sênior de CIFOR Peru, vai nos apresentar as dimensões do processo de desmatamento. Então, ela poderá nos explicar, se ela nos permite, Valentina, como seria uma transição bem sucedida para o desmatamento, você acha? Por favor, Valentina. Obrigada, muito obrigada, Lúcia. Eu não posso, não me deixa... Me diz que é impossível. Não. Muito bem. Então, bom, muito obrigada, Lúcia, e obrigada pela oportunidade de falar dos processos de desmatamento. Desmatamento e mudança de uso, porque realmente são 2 dinâmicas complementares importantes. A da conversão da floresta em cultivos e conversão dessas terras no contexto dos pequenos produtores. Vou apresentar um pouquinho do que a gente está salientando nos nossos estudos. Não vou falar muito dos perfis dos pequenos produtores, da cadeia de valor, como eles estão estruturadas. Esses são elementos que poderemos talvez discutir na fase de perguntas, mas eu quero dizer
que estou de volta do campo, justamente até ontem estava ali, onde tem um desmatamento por produtos básicos, com paisagens de café, né? E escutando o Simone, eu percebo dos desafios da cooperação e visualização, os desafios que temos na factibilidade da implementação de uma política que nem esta, tanto pelo assunto que você falou, a questão técnica, bem como a mudança que se precisa gerar nos produtores e no equilíbrio no qual eles trabalham como capital natural. Tem uma pequena apresentação como base, talvez o próximo slide, próximo, e vamos ir para o macro, a anterior, do macro para o micro. Então, quando observamos a bacia amazônica, que está representada aqui no perímetro da bacia, temos uma dicotomia entre os drivers de desmatamento identificados pelo World Resources Institute como drivers impulsados por produtos ou commodities e a agricultura itinerante. Vemos que a agricultura itinerante conta muito, também por países como o Brasil e países como o Peru, a Colômbia, e também é quase dominante. E é importante compreender, porque aqui o que nos dá um impacto grande, o vermelho, mas como não está sendo visibilizado o desmatamento por produtos básicos nos outros países. É importante entender, então, o que inclui o conceito de agricultura itinerante, como se geraram esses mapas. Esses mapas têm pixels de 10 km quadrados. Esses 10 km quadrados correspondem a 2.000 parcelas de cacau e café. E se vemos no próximo slide, iremos visualizar o que são esses 10 km quadrados, que são um mosaico realmente de diferentes tipos de cobertura que funcionam um pouquinho como vasos de comunicação, vasos comunicantes. Nesses mosaicos temos diferentes processos que se superpõem. Temos processos temporais e espaciais, pensando numa dinâmica temporal ou temporária. Temos ciclos de corte e de regeneração natural, onde se integram as culturas remanentes, como o café, o cacau e a palma, que no Peru e na Colômbia são produzidos por pequenos produtores, elementos de estabilização desses mosaicos. Então é importante compreender que os produtos básicos não são exclusivamente os produtos agroindustriais e que os produtos básicos nesse tipo de mosaicos territoriais são parte de trajetórias complexas e que se relacionam a diferentes cadeias de valor, porque são parte da forma como os produtores manejam seus recursos e as suas decisões sobre a sua cultura. Seguinte slide, vamos falar especificamente do Peru, e temos mapas e gráficos que irão nos mostrar como está distribuído o desmatamento no país a partir das diferentes classes e divisões das parcelas deflorestadas. E vemos como as parcelas menores de 1 hectare e as lugares entre 1 e 5 hectares têm um papel importante na perda da floresta primária. Isso nos deixa ver quem são os atores envolvidos, podem ser parcelas pequenas ou culturas ilícitas. É muito importante na definição das trajetórias, mas também são parcelas de culturas transitórias.
e refletem as diferentes dimensões, os ciclos que acabei de descrever. Nas lâminas. Pode-se produzir e integrar cultivos como café e cacau. O que é interessante, importantíssimo, ver nesse slide é o desmatamento e a redução. Tem um comportamento muito interessante. Fizeram muito bem até 2019 e baixaram, reduziram o desmatamento. Houve uma heterogeneidade, mas vamos ver o fato de que em 2020 o desmatamento começou a subir de novo. E as parcelas menores, de 1 hectare, 1,5, também voltaram a aumentar. Então, o que aconteceu? O efeito da pandemia, da necessidade desses produtores, pequenos produtores, de reduzir, de manejar a sua segurança alimentícia, diversificando, em contextos onde o acesso à terra não é não é qualquer um. Se a terra é abundante, pode se transformar então as florestas para plantar coca e outras coisas mais, que são é o que eles mais manejam. Então, isso é muito importante, reconhecer que o risco de desmatamento sempre está intrínseco nesses mosaicos. O equilíbrio geral desse mosaico é precário, até o momento no qual não entram fatores fortes de estabilização, que são os que influenciam a decisão que tomam resultado da interatuação de outros fatores. São uma expressão de uma propriedade emergente desse sistema, de fatores que operam com múltiplas escalas e interagem também dessa maneira. Fizemos uma análise de redes, por exemplo, um contexto de uma jurisdição da Amazônia peruana. Vimos como o que conta, na verdade, é uma falta de controle de vigilância, reinforcement, há uma falta de ingresso, de acesso aos capitais, pelo tema da migração. É muito importante que haja programas públicos e privados que influenciem nessas dinâmicas. E essa é uma boa e uma má notícia ao mesmo tempo, porque, na verdade, esses enfoques sistêmicos que já estão sendo feitos nos planejamentos estratégicos, tomando esse enfoque sistêmico sobre integrar investimentos, ampliá-los, provavelmente pode-se gerar essa mudança necessária para poder estabilizar esta situação. Muito obrigada, Valentina, por essa apresentação, com a do Simon, mostrando como está a demanda, essa preocupação pela perda de cobertura. Vamos ver se vamos ter algumas regulações pontuais. Mas colocando na mesa, esse uso responde a determinadas dinâmicas na Amazônia peruana, nos dá pé para ver o que fazer em relação a isso. Como fazer a partir dos eventos nacionais, os produtores, os comercializadores que serão avaliados nesse processo, o que podemos avançar e como a sociedade civil e algumas plataformas podem continuar usando isso. Além de seguir pedindo que qualquer pergunta ou consulta, por favor, não duvidem em registrar através da plataforma ou do YouTube, porque vamos tentar maximizar o tempo e abordar tudo no final da sessão. Mas eu gostaria que nesse bloco escutássemos as impressões de dois produtores e produtoras da Amazônia peruana que vão compartilhar da liderança dessas pessoas que levam em perspectivas de organizações
E como pensam, como pretendem enfrentar a situação? Gostaria que a senhora Ana Rosário e Maria, dedicada à agricultura, muito jovem, se envolvendo no processo, nos conte, já que ela tem uma experiência muito boa, além de cacau e café e outros cultivos, como considera que se pode conseguir uma alta produtividade conservando as florestas. Você acha que é possível esse trabalho intensivo, mas mantendo e conservando os bosques? Como você faz para caminhar por esses lugares? Bom dia. Bom dia para todos. Eu sou de Cacerelota, sou produtora de cacau. Minha produção é sustentável, é boa. O produtor, nós manejamos cacau. Eu, como produtora, manejo a minha área, o meu cacau. E nós damos todo o manejo. Vem uma senhorita. Antes de semear cacau, nós éramos cocaleiros. E tínhamos um convênio com a municipalidade. Aí veio a reflorestação. Reflorestamos e então decidimos mudar a nossa forma de vida e continuar com o cacau. Agora estamos nos dando bem com o cacau. Terra degradada nesses tempos e vai melhorando com a capacitação que nós tivemos. Com a nossa produção no início, é um pouco difícil para que a planta se desenvolva, mas quando o solo se recupera, as coisas vão bem. Essa planta é forte, produtiva, passou por todos os mecanismos para ser produzida. Nós mudamos então, e sim, é sustentável. Por quê? Porque nós manejamos não tanto no cultivo, o MIPO, as boas práticas do meio ambiente. Também estamos manejando. Também plantamos árvores como tornillo, chapaco, aliperro e o rompe-viento com 12 metros para que não afete a nossa plantação. Então, vamos manejando o nosso terreno, os cortes, o manejo das pragas, porque o manejo de podas também, porque no momento de a gente manejar a planta, estamos reduzindo as doenças e as pragas do cacau. Muitas doenças que podem existir, trazidas pelas pragas, e elas se reduzem bastante. Por isso temos que podar com sabedoria. Sendo úmida, aí entram as pragas. Portanto, temos que evitar todo esse tipo de coisa. Temos que reduzir também. Também cuidar sempre do meio ambiente, não usar pesticidas, fazendo tudo com produtos orgânicos para as nossas plantas. É assim que nós manejamos as nossas plantas de cacau. É rentável, sim. Quando manejamos e nos dedicamos à planta, é rentável. E não só para nós, mas para a família, todos os produtores daqui de perto. Palmas, setores próximos. Estamos associados numa cooperativa, onde entregamos o produto selecionado. Então, o produto vai muito bem preparado. E o pessoal aprendeu a fazer chocolates, outros fazem geleias, cremes.
se faz também muito tipo de coisa com chocolate. Damos um valor agregado à nossa matéria-prima. Era isso até agora. Muito obrigada. Ao contrário, por favor, senhora. É um exemplo enorme. A sua experiência toda de vida, de transição, de um tipo de cultivo a outro, quando nos conta sobre a diversificação do solo, o bom manejo, como se aproximaram do solo degradado para obter o que hoje é a planta. E então estão fazendo um excelente trabalho, a permanente capacitação. Isso fez com que o solo de vocês foi bem manejado e por isso já pôde fazer outro tipo de produção. Isso é muito importante e nos mostra essa preocupação que tem a União Europeia sobre a perda de cobertura. Temos que ver as dinâmicas prévias do país, da recuperação dos solos degradados. Para complementar esse olhar, esse aspecto, eu gostaria que as palavras do presidente do Conselho de Direção da Copago, uma cooperativa muito emblemática no nosso país, pela sua inovação, compromisso, participação, e queríamos ouvir as palavras de Dom Gilberto Rodrigues, presidente do Conselho Diretivo da Copagro, para que nos conte a história da cooperativa, os desafios, o que vão enfrentar os produtores. E se, por favor, me permite, gostaríamos muito de escutá-lo. Nós, como cooperativa, começamos com um grupo de pequenos agricultores, com 27 agricultores apenas, e depois fomos avançando em número de sócios, mas no início a nossa projeção era fazer uma mudança da coca a produtos alternativos. Essa foi a nossa projeção. E depois começamos a fazer a mudança e fomos incrementando o número de agricultores. E então, nós, quando começamos a comercializar a nossa produção, começamos a fazer exigências de que a nossa produção iria juntamente com a conservação do meio ambiente. Então, nós começamos a trabalhar desde esse momento, cuidando as normas da conservação do meio ambiente. Quais eram as normas? Que não seguiríamos desmatando. Começamos a falar com o agricultor para motivá-lo a não ampliar áreas, mas que simplesmente reforçasse para que as suas parcelas tivessem mais produtividade. Depois começamos a trabalhar com o projeto e começamos a dar todas as facilidades possíveis para a plantação de árvores e resgatar toda a reflorestação que tínhamos perdido. Então, esse foi o primeiro passo que nós demos como cooperativa. E agora vamos nos encaminhar mediante uma acomodação, digamos assim, para que o sistema continue funcionando com maior efetividade. É isso que estamos fazendo, dando os primeiros passos. O primeiro conselho seria que, primeiro, os agricultores, que nós nos organizássemos, e a organização será chave para continuar as demais diretrizes que precisamos para enfrentar esse mercado tão exigente, que agora nos coloca parâmetros de todo tipo para a conservação do meio ambiente. Mas o que eu quero
é pedir aos agricultores que se organizem bem e que nós comecemos a procurar um suporte, um apoio para que todas essas diretrizes deem certo. Porque nós somos agricultores que já vimos. Somos uma cooperativa que nos damos conta de que, mediante a organização, conseguimos tudo. Então, o que vai acontecer? Nós nos organizamos e tem entes cooperativos, pessoas que nos ajudam. E é isso que temos que fazer. O agricultor está entrando numa nova etapa. Já disse anteriormente, entra numa nova etapa de reforço do seu campo, das suas terras. E qual é esse reforço? O agricultor tem que dar um manejo adequado e que controle adequadamente as suas terras e tenha os mecanismos suficientes das terras que serão futuramente. A água será muito importante, indispensável, para poder cumprir com essas diretrizes que os agricultores estão se encaminhando a fazer. Não, eu queria agradecer por essa oportunidade, por essa entrevista, onde podemos difundir toda a problemática que encontramos para fazer um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento com todas as qualidades que precisa um agricultor. As alianças serão muito importantes no futuro. E se nos descuidarmos das alianças do agricultor, sempre vai seguir caindo nesse jogo de continuar a fazer coisas que não devem fazer. Queria agradecer a vocês por essa oportunidade. Quando precisarem, estaremos aqui para continuar dando ideias, informando e consolidando o desenvolvimento dos agricultores. Obrigada à senhora e ao senhor Gilberto Rodrigues, quando contam essas experiências concretas sobre como encontramos alternativas econômicas, como encontramos a melhor eficiência da área de agricultura para limitar o uso do solo. Muito graças a eles por poderem participar e compartilhar suas experiências. E, além disso, de um produtor vem o comercializador, o empresário, que também tem um papel nessa cadeia de valores que estamos falando. Tem uma oportunidade de incentivar positivamente essa redução da reflorestação. Para isso, vamos contar com 2 pessoas que vão nos acompanhar hoje e, basicamente, como empresas, acompanham o desafio dos produtores. Nesse caso, vamos contar com a presença de José San Martín, de Romex, que vão contar como as empresas, como essas perspectivas futuras, falando nos temas de mercado, exigências cada vez mais crescentes e como estão preparando, se há alguma estratégia para essa situação. Sabemos que nesses momentos há papéis importantes de desempenho e mantém uma interconexão importante. Gostaríamos agora de conhecer da parte deles essa situação. Queremos continuar com as suas perguntas. Por favor, façam através da plataforma, porque ainda temos a presença dos nossos conferencistas para respostas correspondentes. Se me permite, como o senhor John Grillo, eu gostaria de que do Peru, e com grande experiência, que pudesse nos dizer o que está fazendo através desse programa de sustentabilidade para essa cadeia de fornecimento em relação ao que nos pede a União Europeia e até escalar, aumentar.
Bom dia, obrigado. Bom dia. Na verdade, essas exigências são de muitos anos atrás, quanto à responsabilidade das empresas comercializadoras privadas, que têm grupos de produtores, a comunidade e com a origem. Então, nós, como do Café Peru, somos uma empresa comercializadora e nos denominamos uma administradora de fornecimento. Trabalhamos constantemente com grupos de produtores diretos ou também os organizados, os que estão em associações, cooperativas que cumprem com o que mencionavam e cumprem um papel muito importante em organização, em diretrizes, enfoque e avanço muito mais rápido. Nós, como Bom Café Peru, estamos impactando a 18 mil hectares de café em produção. São 5 mil hectares que temos em conservação. Sabemos que o cultivo, falamos numa etapa anterior, trabalhamos muito nisso, onde nós temos a presença aconteceu uma péssima administração, quando não havia um bom rendimento, uma boa economia, e então o produtor migrava a áreas onde havia bosques, e também os efeitos da mudança climática, que está acelerando muito nos últimos anos. Então, nós, como Bom Café, como empresa privada, temos um impacto por Café Oi, que é uma metodologia onde há uma rentabilidade sustentável. O que é isso? Significa melhorar as entradas do produtor com o menor uso de recursos. Uma sustentabilidade, dar ao produtor uma administração que comece dando as margens de rentabilidade para que possa ser feita um investimento. Esses investimentos no futuro têm muito a ver com a parte socioambiental. Investimentos, cumprimento de critérios, e a outra nós levamos mais para ingressar com novas metodologias. Uma delas, duas. Uma é a redução do uso de água na produção de café. Estamos ingressando novas tecnologias, testando novas tecnologias para que o produtor possa reduzir o uso de água no café até 80%. São tecnologias provadas, testadas em outros países mais avançados em tecnologia e que atualmente estão dando ótimos resultados. Outro ponto muito importante é a implementação de sistemas agroflorestais ao redor das fincas, das fazendas de café. Dentro das nossas prioridades, vemos alianças. Temos gerado nos últimos meses o Centro Econômico Tropical de Ensino, onde estamos implementando sistemas agroflorestais. Produtivo e que assegurem melhorar a produtividade de áreas que temos com café ou outros também de diversificação. Nós queremos reduzir o risco da volatilidade do negócio do café. Para isso, nosso sistema florestal está vendo um dos tipos de árvores de serviço. E as árvores de serviço, sabemos, são necessários para proporcionar e são geradores de biodiversidade. Protegem o solo e dão nitrogênio. Dentro das nossas propostas estão as árvores do serviço. O que é que nós finalmente vamos realizar
ou estamos vendo como um desafio? É a evidência. O produtor quer mover-se a uma agricultura sustentável e precisa de evidência palpável, próxima. Por isso, trabalhamos com grupos de produtores chamados empresários modelo. Esses casos de sucesso são os produtores dentro da localidade que mostram uma mudança de produção sustentável e movem os vizinhos a fazer o mesmo, que é são os novos requerimentos que nos pedem. Muito obrigada. Muito obrigada por esse comentário, porque isso nos dá definitivamente um entendimento do papel e você está colocando com uma perspectiva ao falar de redução do uso da água e está projetando os requerimentos do mercado e gerando uma informação muito importante. Temos perguntas, não tenho dúvida. Então, segundo isso, estão muito interessados em como estão enfrentando esses desafios de planejamento, de captar os empresários modelo que você mencionou, porque talvez muitos não saibam fazê-lo. E agora gostaríamos que a empresa Romex, que é líder nesses processos como exportadora de café e cacau e derivados no Peru, nos conte o que implica para a empresa essas medidas de potencial de diligência que estão colocando na União Europeia e que todos temos que fazer. Todos os produtores, com as exportadoras, e que estratégias estão tendo e usando para o futuro. Bom dia, Lucia, como está? Sim, eu atreveria a me dizer que não é bem pelo mercado, mas é a única maneira de fazer os negócios que durem. E o mercado exige isso, então temos que nos preparar. Tivemos simplesmente que reforçar o que estávamos fazendo, como traçabilidade. Temos plataformas que dão muitos anos de informação. Então, o grande desafio é fazer uma monitoração de tudo que está acontecendo, para ver que não estejam ampliando áreas, né, e que seja negativo. Por exemplo, temos uma plantação de cacau num sistema não florestal, e na semana passada eu ouvi justamente um tema similar. Tem um vizinho que decidiu queimar para plantar o fogo se estendeu para plantar milho, queimou mais de 500 plantas de cacau e árvores de capirona, só porque há uma cadeia chamada milho, que é um bom negócio agora, e ele decidiu queimar. Mas, graças a Deus, começou a chover e houve um controle natural do incêndio. Fazemos todos os esforços, não somente fazendo traçabilidade, mas os sistemas florestais. De qualquer agricultor, mas enfrentamos outras cadeias, outras necessidades dos agricultores, porque quando o agricultor vê baixar sua renda, porque não tem costumes de fertilização ou manutenção da parcela, procura se ampliar oportunidades, como a que está agora acontecendo com o milho. O milho é um bom negócio, tem pessoas que têm disponibilidade para queimar algumas florestas e semear mais. Então é parte do que a gente enfrenta, mas eu acho que não é muito mais a pensar, é o que nós devemos fazer. Deveremos cuidá-lo, porque se a gente não fizer isso e tentarmos ensinar como cuidar disso,
acho que teremos um problema muito mais sério. Então estamos prontos, é um desafio, é um pouquinho difícil o sistema de monitoramento, porque isso significa um investimento importante, recurso humano, tecnológico. E estamos falando de commodities, e como por princípio um commodity, um negócio de volume e um negócio de pequena rentabilidade. Então isso gera uma congestão que infelizmente reflete-se em ter de transferir essas despesas adicionais para os preços que deveremos pagar para um agricultor quando deveremos comprar. Então deveremos ser muito criativos para como verificar ou monitorar que estes cultivos não estejam gerando maior desmatamento. Eu sou um torcedor da formalização. Eu acho que o princípio desse projeto, até não formalizarmos o agricultor e a produção, e um sistema formalizado, será bem mais difícil tentar fazer o monitoramento e que agora garantir que não estamos desmatando, mas reflorestando. Obrigado, realmente, José, porque é importante escutar que desde o campo, falar não é outra forma, é a forma sustentável. O que devemos fazer é aprofundar, impulsionar essa forma sustentável de fazermos negócios como o café e o cacau, que nós estamos falando agora. Mas isso é importante escutá-lo diretamente de vocês. Não queremos perder a oportunidade de hoje termos a presença de alguém que foi major, mas também de olhar um cultivo alternativo do cacau e do café. E hoje, como governador regional desde o ano 2018, também está se interessando na revolução produtiva através do investimento, principalmente em cadeias de valor na região. Quereríamos ter a presença do governador Vero Arin, que poderia nos dar rapidamente. Obrigado pelo teu tempo, senhor governador, porque você está voando para uma reunião regional, mas o senhor queria participar conosco. Como o senhor considera que os efeitos da potencial regulação da União Europeia poderão ser algo positivo para uma região que já é considerada como uma região verde desde há muitos anos, que vem caminhando para ser uma região livre de desmatamento, porque esse é o compromisso da região desde há muito tempo. Senhor governador, bom dia. Senhor Pedro, estamos te escutando. Nós sabemos que praticamente está para entrar no avião, e isso provavelmente seja um inconveniente agora, nesses momentos. Esperamos que nos próximos minutos teremos a presença dele, porém temos a presença de um especialista no assunto, Eduardo Segarra, chefe de assessores do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Rego do Peru, desta vez não representando o governo subnacional, como o caso do governador Gubarim, mas o governo nacional e na autoridade em matéria agrária do país. Pode nos compartilhar, por favor, Eduardo, se você fosse tão gentil, da tua trajetória, desde a tua experiência, além não apenas no governo, mas também como sociedade civil, como acadêmico. Qual você considera que seja o papel do Ministério no que estamos a falar? Como superar esses desafios e como incentivar a superação desses desafios com algumas medidas que provavelmente com as políticas públicas você já tenha pensado através dos seus organismos técnicos para preparar os produtores no processo, naqueles casos nos quais não temos já cadeias desenvolvidas. Por favor, Eduardo, bom dia. Bom dia, obrigado, Lúcia, obrigado às entidades
que estão organizando o evento. Efetivamente, esse é um assunto importante e que nos preocupa. Realmente, a minha primeira reação sobre o que a União Europeia está falando é de preocupação. Penso que, na minha opinião, esse tipo de medidas nem necessariamente irá resolver muito o assunto do desmatamento, mas basicamente parece-me que são medidas inclusive contraproducentes. Acho que falar sobre desmatamento importado é um termo complexo. Por exemplo, os produtos que estão considerando para serem colocados nessa classificação colocam o café e o cacau, dois produtos que em realidade não temos evidência de que sejam os causantes do desmatamento. A evidência, eu acho que aí uma das nossas palestrantes disse claramente que a agricultura migratória, onde basicamente o que temos são cultivos transitórios, como o milho e também o arroz, em parte a coca. E geralmente poderemos dizer que cultivos como o cacau, o café, teremos centos de milhares de pequenos produtores, principalmente na selva alta, para termos uma contenção do processo do desmatamento. Ter uma agricultura, pequena agricultura de café, e de que outra forma pode se integrar em modelos mais sustentáveis para no desenvolvimento, não uma fonte de desmatamento, é uma fonte de proteção e de contenção para os processos de desmatamento. E o que realmente um driver importante de desmatamento é a pobreza agrária no cerrado e geralmente nos espaços da selva. E esses processos de pobreza, efetivamente, o ano passado tivemos, lamentavelmente, um ascenso, um desmatamento. Tivemos mais de 200 mil hectares que tinham melhorado, e justamente um ano onde a pobreza agrária subiu de 42% até 50%. E não poderemos negar que o principal problema que está por trás do desmatamento é a pobreza associada à falta de oportunidades e espaços. Então, eu considero que esse tipo de medidas que querem implementar a União Europeia realmente são contraproducentes, contraditórias e não ajudam a encarar o problema, o complicam, na verdade. E, obviamente, deveremos avaliar como país em que termos se fazem esse tipo de medidas. Nós temos um tratado de livre comércio com a União Europeia, e esse tratado de livre comércio define regras e considerações. Fala-se que esse tipo de medidas são compatíveis com assuntos relacionados a questões trabalhistas, mas a parte trabalhista no Tratado de Livre Comércio não funcionou muito, na verdade. Não evitamos níveis de exploração graves no setor trabalhista peruano, então não temos uma clareza sobre que esse tipo de medidas sejam realmente efetivas. Eu penso que também deveremos coordenar com a Colômbia, com o Brasil, que são grandes exportadores de café, para haver um posicionamento comum sobre o assunto. E também temos assuntos de soberania, capacidade nacional para definir os nossos roteiros de desenvolvimento. Deveremos encarar o desmatamento como um problema peruano grave, um problema de política interna nacional. E essa seria a primeira prioridade. Em outros espaços, estamos preocupados
com o desmatamento. Isso é importante, mas essas são decisões que deverão ser tomadas pelos peruanos e peruanas em função dos nossos interesses. E para o Peru não é conveniente o desmatamento. O desmatamento é um fenômeno grave que nos faz ficar pobres e que deteriora os nossos recursos e que nos faz mais pobres. E que deve ter uma grande prioridade por parte do novo governo, e nós temos aí já um novo foco, um novo enfoque, que passa por uma maior proteção à nossa agricultura familiar. E nesse sentido, nós temos também que discutir com a União Europeia em que termos temos importações de produtos subsidiados da Europa, inclusive a batata processada e subsidiada. Temos o AIPO, temos uma série de produtos que entram no mercado nacional e empobrecem o povo. Isso gera menos oportunidades e maiores problemas. E deveremos colocar na mesa uma maior discussão numa relação mais sadia e mais simétrica. E nesse sentido, o desmatamento é um assunto a discutir, mas é um assunto onde nós deveremos ter um projeto nacional, um projeto de desenvolvimento, um projeto que dê as oportunidades que se precisam. E em uma outra ocasião poderemos falar sobre projetos e programas do Ministério que vão para dar suporte aos nossos produtores, mas em geral eu diria que inicialmente nós não aceitamos o termo de importação de desmatamento. É um termo inaceitável, e iremos falá-lo assim, e iremos aprender que os nossos produtores de cacau e café não causam desmatamento nenhum, e que são uma base social fundamental com os quais estamos a trabalhar numa série de programas e processos de fortalecimento e melhora na sua renda, que é o mais interessante. Muito obrigada, Lúcia. Obrigado você, Eduardo, porque a sua intervenção foi um complemento para aquelas intervenções que inicialmente tanto a senhora Irene Chumaia, desde o Caiali, ou a senhora Nazarávia, ou Gilberto, desde São Martim, falaram sobre como acharam esses solos, como houve câmbio de cultivos, de ilícitos a lícitos, como tem uma maior produtividade e melhor manejo de solo em áreas degradadas. É importante, então, o papel que você falou sobre se eles são agora geradores de desmatamento ou contentores de desmatamento. Então é uma proposta interessante colocada na mesa, e obrigado por isso, porque isso irá implicar que desde o governo central, nessa oportunidade, o governo nacional, irão se focar provavelmente para determinar políticas públicas à margem os blocos regionais que você está colocando sobre a mesa também nessa discussão. E como nós entendemos que estamos com um processo longo por parte da União Europeia para a proposta que vocês têm, é o melhor momento para discutir. Então, muito obrigada, e bem como você, é uma pena não escutar o governador Bobarim com ideias que com certeza iriam complementar o que você falava. Eu gostaria de dar a oportunidade para uma pessoa que tem trabalhado com políticas públicas, o senhor José Luiz Capeia, que é o diretor do Programa de Florestas e Serviços Ecossistêmicos da Sociedade Peruana do Direito Ambiental, e que depois de escutar essas propostas e experiências, bem como nesses momentos, algo tão específico por parte do governo nacional, e esperemos que posteriormente a gente possa se conectar com o governo subnacional de São Martim. Talvez você possa compartilhar conosco o nível nacional, subnacional, no contexto que estamos a ter, o que você consideraria que poderíamos estar obtendo, gerando, atuando para atingir as futuras regulações da União Europeia, ou para conversarmos sobre isso nos seguintes dias. Você poderia falar sobre assuntos interessantes como due diligence e outras coisas. Então, por favor, José Luiz. Obrigado, Lúcia, e obrigado pela apresentação. Eu já
Ser palestrante permite escutar muito do que está acontecendo e dar uma opinião também. Eu queria começar, em parte, reagindo ao último comentário por parte do Ministério de Agricultura, ao Desenvolvimento Agrário, aliás, e tentando juntá-lo com a apresentação de Valentina, que eu acho que foi muito exata ao explicar o que está acontecendo, além de estar em campo, o que está acontecendo realmente, qual a evidência que encontramos no campo. E penso que o foco que foi comentado apenas pelo senhor Segarra tem muito a ver com o que a Valentina falava, no sentido que a gente não está numa realidade de branco ou preto. A evidência que temos no campo do que está acontecendo com a agricultura familiar, com a pobreza, o tipo de cultivo que entra e sai de um território ou de um mosaico de território, está composto por áreas desmatadas há muito tempo, nos faz com que a gente não possa enxergar isto apenas como uma questão de máximos. E realmente o conceito de due diligence, para responder rapidamente, te faz ter que testar absolutos e ver se você cumpriu ou não cumpriu com a norma, a atividade. Então, por exemplo, o que o senhor José Zamantin pedia, como que eu posso mostrar na formalidade que eu tenho do acesso à detenção da terra que eu estou cumprindo com a due diligence? Então o Estado tem um direito, no exercício da sua soberania, definir se eles acham que é o momento para entrar num processo que irá nos levar para um due diligence ou sim, eles aceitam absolutamente as regras do jogo. Deveremos lembrar que essas regras do jogo, como foi falado pelo primeiro palestrante, poderiam ter nesse mês um primeiro rascunho. Então é uma necessidade de falar sobre isso, é muito bom, agora nesse caso, juntar todas essas pessoas. Agora, o que pode fazer o Estado? Deveremos nos envolver no nacional, um olhar de muitos setores, como já está sendo. Não estou dizendo que não esteja avançado, muito com relação a coisas como palma, café e cacau, que é o que mais tem a ver com o Peru nessas situações, mas esse olhar desde o MED e desde o ambiente e os assuntos de desmatamento e mudança climática deve ser mais ambiciosa e deve ser ter mais relevância na execução. Ou agora que os CNEs que separam o florestal como outputs e o agrário deveriam estar discutidos apenas numa mesa só, como fórum deveria ir rápido, mas temos um fator muito importante, os vasos comunicantes entre o regional e o nacional. Precisamos, por exemplo, temos as estratégias de desenvolvimento rural de baixas emissões, que são vasos comunicantes entre o que está acontecendo no nível das regiões, em regiões que têm esses tópicos para as políticas públicas nacionais, mas falta ter esses vasos comunicantes e ligá-los com o orçamento no campo. O papel do Estado. Precisamos, fala-se muito de burocracia especializada. Para o quê, no caso? No caso específico de ter que implementar políticas públicas que irão nos permitir reduzir o desmatamento por nós. Eu concordo com isso. Reduzir o desmatamento porque nos prejudica como peruanos e porque os peruanos merecemos essas oportunidades. Acho que o Estado deve ser para um papel menos de controle e de regulação e mais de extensão e mais importante do monitoramento. Ele é muito caro e deveríamos fazer com que esse monitoramento passe de alguma forma com o papel do Estado e para isso, apenas para terminar, porque eu tenho pouco tempo, deveremos dar formalidade rápida, fácil e acessível às pessoas. E falou-se sobre o assunto da agrofloresteria e deveria ser muito mais fácil fazer uma sessão de um sistema agroflorestal e uma figura que está na lei florestal estabelecida que titular uma área
deve ser muito fácil que o Estado possa dar essa opção. É uma medida que já está na norma e foi regulamentado no ano 2015 e deveremos implementá-la de forma mais permanente, porque apenas com essa formalidade poderemos já estabelecer uma provança daquilo que emite o desmatamento, tanto para nós quanto para os mercados externos. E vou ficar por aqui, tem coisas vinculadas com o due diligence, minha opinião sobre isso, mas eu queria dar essas ideias. Então, obrigado aos organizadores e a Lúcia pelo convite. Obrigado você, realmente, José Luiz, porque você está certo. Temos ainda muitos assuntos que saíram do próprio evento e parece-me que irá gerar muito mais espaço para conversar e coordenar. E eu penso que para terminar hoje de manhã, essa manhã de experiências propostas, principalmente, eu gostaria de dar a palavra para a Fabiola Munhoz, que agora se desempenha como coordenadora da Coalição para a Produção Sustentável, que é uma iniciativa público-privada muito interessante para unir esforços para uma produção sustentável na Amazônia. E dentro dos seus enfoques tem o assunto do café e o cacau. Então eu gostaria, Fabiola, que você compartilhasse conosco, já que você escutou todas as intervenções de hoje, eu gostaria que você nos dissesse como você vê, desde a perspectiva da coalizão, como poderíamos ter essa transição para a sustentabilidade territorial e uma cadeia de suprimento competitiva, depois de escutar experiências tão concretas e tanta vontade alinhada a essa luta concreta e direta contra o desmatamento. Bom, antes do que tudo, muito obrigada pela oportunidade, igual que José Luiz, agradeço a oportunidade de falar por último, e escutar de riqueza, de compartilhar ideias, experiências, propostas. Tem coisas que eu gostaria de salientar, tentando observar o processo complexo que nós encaramos. A primeira seria que temos um esforço nacional que, por um lado, as autoridades, e talvez aí deveremos fortalecer a institucionalidade, a oportunidade de estar mais no campo, mas temos um esforço. Mas, principalmente, o que nós vemos é um esforço dos produtores e aqueles que estão associados com o trabalho no campo, com o comércio. Eu amei o testemunho de José San Martín de Homex, que eu conheço e que parte da Coalizão por uma Produção Sustentável. Quando ele diz, nós fizemos isso porque acreditamos nisso. Então, se o mercado o adopta, é bom, mas para nós sermos sustentáveis é a única forma de fazermos negócios. E as experiências dos produtores e os desafios que também nos falam. Por exemplo, a água. Gilberto Rodrigues falava que eles são cientes absolutamente da água. E aí temos um desafio enorme se considerarmos que o Peru é um país vulnerável, muito vulnerável para a mudança climática. E que, além disso, não temos uma cultura de uso eficaz da água. E outro dos assuntos é que estamos tentando de ver como encarar um processo complexo. Tem instrumentos, o José Luiz falava sobre alguns, mas não estão sendo aplicados à velocidade nem com o sentido de urgência como deveriam ser aplicados. Falou-se sobre a formalidade como um assunto-chave, e eu concordo com isso. E um desafio que temos é que os instrumentos legais criados na regulação do setor florestal, há pouco, não estão sendo implementados. E às vezes não se implementam por falta de orçamento, capacidades técnicas, mas não entendemos que implementá-los seria a nossa vida mais fácil e nos permitiria escalar, e talvez um dos maiores desafios que temos. Eu já vi a experiência de Colpa de Louros é maravilhosa, as primeiras palestras que nos deram essa evidência, e que tem uma mudança, ou a ideia do café, whey, ser sustentável, e um dos desafios é como escalá-lo. Uma das coisas nas quais deveremos pensar mais é como conseguir articular esses esforços
E eu tenho certeza que a União Europeia tem uma boa vontade, mas se não fizermos um processo gradativo e entendendo os desafios aos quais estamos encarando, especialmente os que estão encarando os produtores, poderemos gerar uma medida com boa intenção, irá se tornar um problema que seja um bumerangue. Como já foi dito, o café não são maus por si sós. Foram alternativas à coca, alternativas para o desmatamento. Muitas vezes estamos recuperando áreas degradadas por esses cultivos, mas o assunto é onde que eu coloco. Se você vai mudar floresta primária para colocar café, cacau ou plantações florestais, isso não irá ser um bom negócio para ninguém. Não vai ser para os cidadãos, não é para o Estado e não deveria ser para o mercado e nem para ninguém. Porém, se vamos dar os corretos incentivos para que eles se tornem em oportunidades de desenvolvimento e encarar o problema da pobreza, a pobreza é definitivamente a causa de fundo que está por trás. Porque o desmatamento, o retirar a cobertura florestal para colocar um cultivo de curto prazo é uma decisão econômica no final. Temos muitos fatores. A Valentina falava de 40 causas de desmatamento, mas realmente é uma decisão econômica que de alguém que falou: essa floresta não me dá tanto quanto como se eu colocasse mais, ou seja o que for. Então, devemos analisar muito bem os fatores e entender que não é branco e negro, que as coisas que eu coincido com ele, com o José Luiz. Isso tem um maior desafio, especialmente para os pequenos produtores. E se não somos cientes disso, poderemos forçar uma transição climática injusta e não uma transição climática justa, como a gente quisesse ela para os nossos pequenos produtores de agricultura familiar, que, bem disse o Eduardo, são uma prioridade, e também para os nossos povos indígenas. Obrigada. Obrigada pela tua participação, que englobou o que nós temos ouvido dos produtores que estão trabalhando diretamente no campo, comercializadores que pensam de forma sustentável e articulam com esses produtores para que haja uma real rentabilidade sustentável da parte deles, aumentando seus ingressos, mas com menor uso de recursos. E isso é muito interessante, exemplos de redução de água. E isso vai mostrando como tem um olhar prospectivo interessante, como a diversificação tem sido fundamental para esse enriquecimento de solo. Temos tido claras iniciativas, documentários da Valentina, de como existe um olhar multidimensional que damos a esse desmatamento. E do lado do Estado, ouvimos o Eduardo falar que se conhece, se entende e vamos agir em consequência dessa multidimensionalidade do desmatamento e vendo o papel real dos pequenos produtores encarregados do café no Peru, que pode ser uma dinâmica diferente do que pode acontecer em outros países. E quais são os aspectos adicionais que têm que ser tratados, como a pobreza, fortalecendo uma agricultura familiar, dando oportunidades aos agricultores e evitando a deterioração, obviamente, das florestas. Muito obrigada por esse mapeamento geral do que vemos no dia de hoje. Mas não só os organizadores. Quero agradecer a todas as pessoas pela conversa com tantas pessoas que estiveram apoiando, fazendo perguntas concretas em relação à sessão. E há temas como os mecanismos que deveriam ser articulados. Todos ficamos com alguma coisa na mente. Os desafios estão aí. Precisamos ver como escalar essas iniciativas no dia de hoje.
como ligá-las, uni-las às políticas públicas, quais são os prós e contras de cada ação. E eu estou vendo as perguntas que falam muito sobre existem experiências de recuperação de solo, de não estender fronteiras agrícolas, mas que durante muitos anos foi necessário que houvesse políticas públicas, ser impulsados, reconhecidos a partir da sua multidimensionalidade. Quero agradecer, e por causa do tempo, a todos os nossos palestrantes, expositores, principalmente os que fizeram um grande esforço por nos acompanhar. Obrigada a todos, a senhora Irene, que nos ajudou com as gravações para o vídeo inicial, assim como a senhora Ana, Gilberto e Simon, Valentina, Eduardo, governador, que fez um grande esforço para nos acompanhar hoje, José Luiz, Mariana, e o papel que John e José desempenharam a partir do seu olhar empresarial. E hoje tivemos um evento bastante orgânico, eclético, digamos assim, integrado. E agradecemos muito. Não duvidem que sobre as perguntas serão enviadas às plataformas para poder serem respondidas. Muito obrigada. Foi uma gentileza terem nos acompanhado hoje. Agradeço a todos os que nos seguem na plataforma, no Globo 1 Fórum. E não só perguntas, alguns também nos contaram suas experiências em relação ao seu trabalho na Amazônia, com a agricultura sustentável, a luta contra o desmatamento, deixando na mesa a necessidade desses incentivos, de um olhar holístico, e muito obrigada a todos. Uma recomendação é esse olhar aos governos locais. Isso também é importante, porque o que se comentou é não ver só, de incorporar os governos locais nesse olhar holístico. Muito obrigada. Senhores, expositores, palestrantes, acompanhantes.